Encontrei um app que entrega pessoas mortas. As regras são perturbadoras. Isso aconteceu comigo há 3 meses. E até hoje eu acordo no meio da madrugada, checando se meu celular ainda está onde eu deixei. Tudo começou numa terça-feira qualquer. Eu estava chegando do trabalho morto do fome, quando percebi que havia esquecido de fazer compras de novo. Minha geladeira tinha apenas um iogurte vencido e meio pote de requeijão. Abri o aplicativo de delivery de sempre, mas todos os restaurantes estavam com tempo de entrega acima de 1 hora. 45 minutos era o mínimo, e eu estava com aquela fome que dói no estômago. Foi aí que apareceu uma notificação que eu nunca tinha visto antes. Experimente o Rápido Já. Entregamos qualquer coisa em até 30 minutos, em qualquer lugar do Brasil. O ícone era simples. Apenas uma caixa preta com um raio dourado atravessando. Pensei que fosse mais um desses aplicativos novos tentando competir com os gigantes do mercado. O que me chamou a atenção foi a promessa absurda. Qualquer lugar do Brasil em 30 minutos? Isso era impossível. Mas a fome fala mais alto que a lógica, então cliquei para baixar. O aplicativo instalou em segundos, o que já era estranho considerando que minha internet estava lenta naquele dia. Quando abri, a interface era diferente de tudo que eu já tinha visto. Não havia categorias como comida, farmácia ou supermercado. Apenas uma caixa de pesquisa com os dizeres: o que você precisa? Digitei hambúrguer e imediatamente apareceram opções. Mas não de restaurantes que eu conhecia. Os nomes eram genéricos: hambúrguer completo, hambúrguer especial, hambúrguer como você lembra. Esse último me intrigou. Como eu lembro de quê? Cliquei nele por curiosidade. O preço apareceu: R$15,90. Barato demais para um hambúrguer especial. Mas o que mais me chamou a atenção foi o tempo de entrega. 23 minutos. Exato. Não até 30 minutos. Ou entre 20 e 30. 23 minutos precisos. Pensei em desistir, mas minha fome venceu o bom senso. Finalizei o pedido. Coloquei meu cartão de crédito e confirmei meu endereço. A tela de confirmação apareceu com uma mensagem simples: seu pedido está sendo preparado. Entregador a caminho. Não havia nome do entregador, foto, nem placa do veículo. Apenas uma setinha se movendo no mapa na minha direção, vinda de um local que os jipes não conseguia identificar. Aparecia apenas como origem. Fui tomar um banho para passar o tempo. Quando saí, ainda faltavam 12 minutos para a entrega. Liguei a televisão e me joguei no sofá, tentando não pensar na estranheza do aplicativo. Talvez fosse apenas um startup tentando inovar com uma interface diferente. Exatamente 23 minutos depois do pedido, a campainha tocou. Isso me arrepiou um pouco. Não aproximadamente 23 minutos, não 22 ou 24, exatos 23 minutos. Como se alguém tivesse programado um alarme. Abri a porta e quase deixei cair a chave. O entregador estava parado ali, segurando uma sacola térmica preta, mas havia algo profundamente errado com ele. Não consigo explicar exatamente o que. Ele usava um uniforme comum, capacete, tinha altura e peso normais. Mas quando olhei para o rosto dele, era como se meu cérebro não conseguisse processar completamente as feições. Era como quando você tenta lembrar de um sonho logo que acorda, você sabe que sonhou, mas os detalhes escapam toda vez que tenta focá-los. Hambúrguer, como você lembra, disse ele, estendendo a sacola. A voz era normal, mas saía com um leve delay, como se fosse dublada. Peguei a sacola e ela estava na temperatura perfeita, nem muito quente, nem fria. Agradeci e fui buscar uma gorjeta, mas quando me virei, ele já não estava mais lá. Olhei para o corredor para a escada, para o elevador. Nada.
como se tivesse simplesmente desaparecido. Voltei para dentro tentando ignorar o frio na barriga, que não tinha nada a ver com fome. Abri a sacola e o cheiro que saiu de lá me transportou imediatamente para os meus 8 anos de idade. Era exatamente igual ao hambúrguer que minha avó fazia quando eu ia visitá-la nas férias. O mesmo cheiro de carne temperada com aqueles temperos que ela nunca me contou quais eram. O mesmo pão caseiro levemente tostado, até mesmo o cheiro do queijo derretido era idêntico. Mordi o hambúrguer e tive que me sentar. Não era apenas parecido com o da minha avó, era exatamente igual. Cada tempero, cada textura, até mesmo a forma como ela cortava os tomates em fatias mais grossas que o normal. Era impossível. Minha avó morreu há 15 anos e nunca ensinou a receita para ninguém. Terminei de comer em um estado de confusão total. O hambúrguer estava perfeito, mas a sensação de que algo estava completamente errado não me deixava em paz. Peguei o celular para avaliar o pedido e foi aí que vi algo que me fez parar de mastigar. No aplicativo, havia uma nova notificação piscando. Não era uma avaliação de pedido comum. Era uma pergunta simples, mas que me deixou gelado. Gostou da lembrança? O que mais você gostaria de experimentar novamente? Passei a madrugada toda olhando para aquela pergunta na tela do celular. O que mais você gostaria de experimentar novamente? Por mais que tentasse, não conseguia apagar a notificação. Toda vez que clicava no X, ela voltava alguns segundos depois, piscando, como se estivesse esperando uma resposta. No dia seguinte, tentei esquecer o assunto. Falei sobre o aplicativo com alguns colegas no trabalho, mas ninguém conhecia o Rapidojá. Procurei na internet e não encontrei nada. Nem site oficial, nem comentários, nem reclamações. Era como se o aplicativo não existisse fora do meu celular. Quando cheguei em casa naquela noite, a curiosidade estava me consumindo. Abri o aplicativo novamente e a pergunta ainda estava lá, piscando. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava na caixa de pesquisa. Decidi testar algo impossível. Brigadeiro da festa de aniversário dos meus 10 anos. Era específico demais. Minha mãe havia feito brigadeiros especiais naquele dia, com uma receita que ela inventou adicionando café e canela. Foram os melhores brigadeiros que já comi na vida, mas ela nunca conseguiu repetir o sabor exato depois. Para minha surpresa, o resultado apareceu imediatamente. Brigadeiros da festa menos sabor único. O preço era R$ 22 e o tempo de entrega, 18 minutos. Minha mão hesitou sobre o botão de confirmar. Parte de mim gritava para não fazer aquilo, mas a curiosidade era mais forte. Confirmei o pedido. 18 minutos depois, exatos 18 minutos, a campainha tocou novamente. Desta vez, forcei meus olhos a focarem no entregador. Era uma mulher, ou pelo menos eu acho que era. Usava o mesmo uniforme preto, o mesmo capacete, mas novamente havia aquela sensação estranha de que meu cérebro não conseguia processar completamente sua aparência. Era como olhar para alguém através de água em movimento. Brigadeiros da festa, disse ela, com a mesma voz levemente desincronizada. Peguei a sacola e ela desapareceu antes mesmo que eu pudesse piscar. Dentro da sacola havia uma bandejinha com 6 brigadeiros perfeitos, exatamente como minha mãe fazia. Até mesmo o formato estava idêntico. Ela sempre fazia uns um pouco maiores que o normal e cobria com granulado colorido, não apenas chocolate. Comi um e quase chorei. Era exatamente igual. O sabor do café, a pitada de canela, até mesmo a textura estava perfeita. Era impossível, mas estava ali. Foi nesse momento que percebi algo que me deixou com um frio na espinha. No aplicativo, uma nova seção havia aparecido no menu principal, seus pedidos favoritos. E lá estavam listados o hambúrguer
e os brigadeiros, mas com uma descrição que me fez engolir em seco. Hambúrguer como você, lembra? Última vez feito em 1999, brigadeiros da festa, menos última vez feito em 2005 como o aplicativo. Sabia dessas datas? Como sabia quando minha avó fez o último hambúrguer? Ou quando foi meu aniversário de 10 anos? Nos dias seguintes, não consegui resistir. Era como uma droga. Comecei a pedir coisas cada vez mais específicas, testando os limites daquilo. Pizza da pizzaria que fechou na minha rua há 5 anos. Chegou em 26 minutos, exatamente igual, até mesmo com a borda recheada, do jeito que apenas aquele lugar fazia. Açaí do carrinho, que ficava na praia de Santos quando era criança, 19 minutos. O gosto era idêntico, com a mesma quantidade exata de leite condensado que o vendedor sempre colocava. Bolo de aniversário que minha tia fez quando completei 16 anos, 15 minutos. Era o mesmo bolo de chocolate com cobertura de morango que ela nunca mais fez igual. Cada pedido chegava no tempo exato previsto, sempre entregue por pessoas diferentes que eu não conseguia ver direito, e sempre com um sabor perfeito de memórias que eu achava perdidas para sempre. Mas então comecei a notar outras coisas. A seção pedidos favoritos não parava de crescer. Começaram a aparecer itens que eu nunca havia pedido. Mingau que sua mãe fazia quando você estava doente. Sanduíche do primeiro encontro com Ana Sorvete do dia que você passou no vestibular. Como o aplicativo conhecia essas memórias? Como sabia sobre Ana, que namoro brevemente na faculdade? Como sabia que minha mãe fazia mingau quando eu ficava doente? Foi na quinta-feira da segunda semana que resolvi testar algo realmente impossível, algo que me daria a certeza de que aquilo não era real. Digitei na caixa de pesquisa, meu cachorro Rex. Rex foi meu cão quando eu tinha 12 anos. Morreu atropelado 3 meses depois que meus pais me deram ele. Eu estava tentando provar para mim mesmo que aquilo era algum tipo de alucinação, que o aplicativo não poderia entregar um ser vivo, muito menos um que morreu há mais de 15 anos. A tela carregou por alguns segundos, mais tempo que o normal. Então apareceu o resultado. Rex menos, como você lembra dele, preço. A combinar. Tempo do entrega 48 horas. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei o celular. Havia um botão de confirmar, piscando em vermelho, diferente dos outros pedidos que sempre apareciam em verde. Fechei o aplicativo imediatamente e joguei o celular no sofá como se ele estivesse pegando fogo. Mas a maldita curiosidade não me deixava em paz. 2 horas depois, peguei o celular novamente. O pedido ainda estava lá, esperando confirmação. Rex, menos como você lembra dele, com aquele botão vermelho piscando hipnoticamente. Antes que minha parte racional pudesse me impedir, apertei confirmar. A tela mudou para algo que nunca tinha visto antes. Ao invés do mapa com o entregador se movendo, apareceu apenas uma mensagem: processando o seu pedido especial. Você será notificado quando estiver pronto para entrega. Lembre-se, alguns pedidos têm um preço diferente do que aparece na tela. As 48 horas passaram como uma eternidade. Não consegui dormir direito, não consegui me concentrar no trabalho. Toda vez que o celular fazia qualquer ruído, meu coração disparava. Eu alternava entre querer cancelar o pedido e uma curiosidade doentia de ver se realmente iam entregar meu cachorro morto. Na sexta-feira à noite, exatamente 48 horas depois da confirmação, recebi a notificação: seu pedido especial está pronto para entrega. Entregador a caminho. Não havia tempo estimado dessa vez. Apenas a setinha se movendo no mapa, vinda daquele mesmo local não identificado que aparecia como origem. Fiquei parado na sala, olhando pela janela, esperando. Minha mente racional gritava que aquilo era impossível, que eu estava tendo um surto, que ninguém pode entregar um animal morto há 15 anos. Mas outra parte de mim
uma parte que eu não conhecia. Estava ansiosa para ver Rex novamente. A campainha tocou às 21h17. Quando abri a porta, quase caí para trás. O entregador dessa vez era diferente, mais alto, mais imponente. E pela primeira vez eu conseguia ver seu rosto com clareza. Era um homem de uns 50 anos, com olhos escuros e uma expressão séria. Ele segurava uma caixa de transporte para animais, daquelas com furinhos na lateral para respiração. Rex, disse ele, mas sua voz não tinha o delay estranho dos outros entregadores. Era clara, humana. Mas primeiro, precisamos acertar o pagamento. Pagamento? Eu já coloquei no cartão de crédito, respondi, minha voz saindo mais fraca que eu gostaria. Ele sorriu, e foi o sorriso mais frio que já vi na minha vida. O preço real não sai no cartão de crédito. Você não leu os termos de serviço, não é? Para pedidos especiais como este, cobramos de forma diferente. Que forma? Memórias, disse ele simplesmente. Uma memória equivalente para cada pedido especial. Você quer Rex de volta como você se lembra dele? Precisa dar uma memória de valor igual. Meu estômago gelou. Que tipo de memória? Sua escolha. Mas tem que ser algo significativo, uma lembrança feliz, um momento importante, algo que você valorize. Por um momento, pensei em fechar a porta na cara dele, mas então ouvi um som que me fez congelar. Um latido baixinho vindo da caixa de transporte. Era exatamente o latido do Rex agudo, alegre, como quando ele me via chegando da escola. É realmente ele? Perguntei, minha voz quase sumindo. Exatamente como você se lembra. 3 meses de idade, pelagem dourada, aquela mancha branca no peito em formato de estrela. Ele até se lembra de você. Outro latido, mais animado dessa vez. Meu coração disparou. Qual memória você quer? Perguntei antes mesmo de pensar direito. Você decide, mas escolha com cuidado. Uma vez que a memória é transferida, você nunca mais se lembrará dela. É como se nunca tivesse acontecido. Fechei os olhos e pensei, que memória eu estaria disposto a trocar para ter Rex de volta? Comecei a passar pelos momentos mais felizes da minha infância, da adolescência, da vida adulta. O dia que tirei minha carteira de motorista, disse finalmente, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas comparado a ter Rex de volta, o homem assentiu e estendeu a mão. Feche os olhos e pense nesse dia. Lembre-se de cada detalhe. Fechei os olhos e me concentrei. Lembrei de acordar cedo, dos nervos antes da prova, da sensação de liberdade quando recebi a carteira, de dirigir sozinho pela primeira vez, da ligação para meus pais comemorando. Senti uma sensação estranha, como se algo estivesse sendo puxado da minha mente, como um fio sendo desenrolado. Durou apenas alguns segundos. Quando abri os olhos, o homem estava sorrindo e me entregando a caixa de transporte. Prazer fazer negócios com você. Rex está exatamente como você se lembra. Peguei a caixa, que era mais leve do que esperava, e quando olhei para cima, o homem já havia sumido. Corri para dentro e abri a caixa com as mãos tremendo. Rex saltou para fora, exatamente como eu me lembrava. Pelagem dourada brilhante, mancha branca no peito, olhos castanhos vivíssimos. Ele me olhou por um segundo, reconheceu e começou a pular em volta das minhas pernas, latindo de alegria. Era meu Rex. Realmente era ele. Passei a noite toda brincando com ele, como fazia quando tinha 12 anos. Ele se lembrava de tudo, dos nossos jogos favoritos, de onde gostava de ser coçado, até mesmo do esconderijo onde guardávamos os petiscos. Era como voltar no tempo. Só na manhã seguinte que percebi o primeiro problema. Acordei e por alguns segundos não lembrava porque havia um cachorro na minha casa. Então me lembrei de Rex, do aplicativo, da entrega,
Mas quando tentei me lembrar de por que havia decidido pedir ele de volta, não conseguia acessar a memória completa. Havia uma lacuna estranha, como um buraco no meio das minhas lembranças. Foi aí que tentei me lembrar do dia que tirei minha carteira de motorista. Para comparar com a felicidade de ter Rex de volta, não consegui. Eu sabia que havia tirado carteira, porque dirigia há anos, mas não conseguia me lembrar de nada sobre aquele dia. Não do nervosismo, não da prova, não da primeira vez dirigindo sozinho. Era como se a memória simplesmente não existisse mais. Peguei o celular com as mãos tremendo e abri o aplicativo. Na seção Seus Pedidos Favoritos, Rex agora aparecia com uma descrição que me fez o sangue gelar. Rex menos como você lembra dele, pago com memória do dia da carteira de motorista 17 de março de 2012. Embaixo havia uma nova mensagem piscando. Obrigado por seu primeiro pagamento especial. Você agora tem acesso aos nossos produtos premium. O que mais você gostaria de recuperar? Então apareceu uma lista que me fez cair sentado no chão. Sua avó, como você, sei lembra dela Ana menos seu primeiro amor, seu pai. Antes da doença, sua infância. Os dias sem preocupação, cada item tinha o mesmo preço. A combinar, pagamento em memórias equivalentes Rex veio até mim e pôs a pata no meu joelho, olhando com aqueles olhos inocentes que eu tanto amava. Mas agora eu entendia a armadilha. O aplicativo não estava apenas entregando coisas impossíveis, estava me oferecendo de volta tudo que eu havia perdido, em troca de tudo que eu ainda tinha. Durante uma semana inteira tentei resistir. Toda vez que eu olhava para Rex, lembrava do preço que havia pago por ele, da memória que nunca mais recuperaria. Tentei deletar o aplicativo, mas ele sempre voltava. Tentei bloquear as notificações, mas elas continuavam aparecendo. Era como se o Rápido Já tivesse se tornado parte do meu celular, do meu sistema, de mim. As ofertas continuavam chegando, cada vez mais tentadoras. Sua mãe, uma conversa a mais. Seu melhor amigo de infância, menos um. Último jogo, o cachorro que você teve antes do Rex, menos Totó. Cada notificação vinha acompanhada de detalhes que me faziam questionar como era possível alguém saber tanto sobre minha vida. Detalhes que eu nunca havia contado para ninguém. Memórias tão íntimas que às vezes eu mesmo esquecia que existiam. Foi quando comecei a desconfiar que algo estava muito errado com a origem daquela informação. Na terça-feira seguinte, tomei uma decisão. Ia descobrir de onde vinha o aplicativo, custasse o que custasse. Comecei pesquisando nos fóruns mais obscuros da internet, em sites de teoria da conspiração, em qualquer lugar onde alguém pudesse ter mencionado algo parecido. Foi num fórum sobre experiências paranormais que encontrei um post que me fez parar de respirar. Cuidado com aplicativos que aparecem sozinhos no celular, prometendo entregar qualquer coisa. Eles começam com comida, mas o objetivo real é outro. Já perdi 15 anos de memórias para eles. Não consigo mais me lembrar da minha filha. O post era de um usuário chamado Memórias Perdidas e havia sido publicado 6 meses atrás. Mandei uma mensagem privada imediatamente. A resposta chegou no mesmo dia. Você também tem o aplicativo, não é? Pelo amor de Deus, pare de usar antes que seja tarde demais. Eles não querem dinheiro. Eles querem suas experiências de vida. Cada memória que você entrega os alimenta, e quanto mais você usa, mais difícil fica para parar. Eu tentei deletar 1000 vezes, mas sempre volto. Agora eles me enviam ofertas direto na mente. Nem preciso mais abrir o aplicativo. Respondi perguntando como ele sabia disso tudo, e a resposta me deixou gelado, porque eu costumava trabalhar para eles. Eu era um dos entregadores. Marcamos de nos encontrar num café no centro da cidade. Reconheci ele imediatamente, mesmo sem nunca ter visto sua foto. Era o mesmo homem que havia me entregado o Rex, menos o entregador que eu conseguia ver o rosto. Você,
sussurrei quando ele se aproximou da mesa. Eu, confirmou ele se sentando. Meu nome é Carlos. E eu preciso te contar uma coisa que vai soar impossível, mas que é absolutamente real. Carlos me contou uma história que mudou tudo o que eu pensava sobre o aplicativo. O Rápido Já não era uma empresa, era algo muito mais antigo. Algo que existia há séculos sob diferentes formas. Antes era um vendedor ambulante que aparecia nas cidades oferecendo qualquer coisa que você perdeu. Depois foi uma loja que só algumas pessoas conseguiam encontrar. Agora, na era digital, virou um aplicativo. Eles se alimentam de experiências humanas, explicou Carlos, mexendo nervosamente no café que não conseguia beber. Cada memória que coletam os torna mais fortes, mais capazes de oferecer coisas impossíveis. Mas o verdadeiro objetivo não é apenas coletar, é recrutar. Recrutar para quê? Para se tornarem entregadores. Pessoas como eu, como você vai se tornar, se continuar usando. Meu sangue gelou. Como assim? O processo é simples. Primeiro eles te viciam com pequenas entregas impossíveis. Depois oferecem coisas cada vez mais tentadoras em troca de memórias cada vez mais importantes. Quando você já entregou memórias suficientes, quando já não consegue mais viver sem o aplicativo, eles fazem a oferta final. Que oferta? Carlos olhou diretamente nos meus olhos e viu um medo profundo ali. Eles oferecem todas as suas memórias de volta. Tudo que você perdeu, tudo que entregou para eles, devolvido completamente. O preço é simples. Você trabalha para eles, se torna um entregador. E se a pessoa recusar? Não dá para recusar. Quando você chega nesse ponto, já entregou memórias demais. Sua identidade está fragmentada. Sua personalidade está incompleta. Você não consegue mais funcionar normalmente. A única forma de se sentir inteiro novamente é aceitar o acordo. Então você aceitou? Eu aceitei. E durante 5 anos, entreguei coisas impossíveis para pessoas como você. Eu vi o desespero nos olhos delas. A mesma fome que eu vejo no seu agora. Eu entreguei cachorros mortos, parentes falecidos, objetos perdidos há décadas, tudo em troca das memórias mais preciosas delas. Como você saiu, eu não saí, não completamente. Carlos levantou a manga da camisa e viu uma marca estranha no pulso, como um código de barras, mas feito de símbolos que eu não reconhecia. Eles me deixaram partir, porque eu trouxe clientes suficientes. Mas a marca fica para sempre. E de vez em quando eles me chamam de volta para entregas especiais, como a do Rex. E sabe por que eles me mandaram especificamente para você? Balancei a cabeça, com medo da resposta. Porque você é especial. Suas memórias são mais vívidas, mais intensas que o normal. Eles querem você trabalhando para eles. Todo esse processo, desde o primeiro hambúrguer, foi planejado para te levar até este ponto. Peguei o celular com as mãos tremendo e abri o aplicativo. A tela inicial havia mudado. Ao invés da caixa de pesquisa normal, havia apenas uma mensagem. Parabéns, você foi selecionado para nossa oferta especial. Todas as suas memórias perdidas podem ser restauradas. Clique aqui para ver os detalhes da nossa proposta de emprego. Embaixo, um botão dourado piscava. Aceitar a oferta especial, não clique, disse Carlos urgentemente. Uma vez que você clica, não tem mais volta. Você vai querer aceitar. Vai parecer a única opção lógica. Mas mesmo enquanto ele falava, minha mão já estava se movendo em direção ao botão. Era como se não conseguisse controlar meus próprios dedos. Eu não estou fazendo isso, disse, tentando afastar o celular. Minha mão está se movendo sozinha. Carlos se levantou bruscamente. Eles estão te influenciando remotamente. Significa que você já está perto demais do ponto de não retorno. Saia daqui, agora. Antes que meu dedo tocou o botão,
A tela explodiu em luz dourada e senti algo sendo puxado da minha mente novamente. Mas dessa vez era diferente. Mais forte, mais violento, era como se estivessem arrancando pedaços da minha alma. Quando a luz diminuiu, havia um novo ícone na tela do celular, um aplicativo que eu nunca tinha visto antes. Entregador, seus pedidos aguardando, e embaixo, uma notificação vermelha. Você tem uma entrega pendente. Quando recuperei a consciência, Carlos havia sumido. O café estava vazio, como se ele nunca tivesse existido. Olhei para o celular na minha mão e a realidade me atingiu como um soco no estômago. O aplicativo entregador estava ali, real, com uma notificação vermelha piscando insistentemente. Tentei deletá-lo, mas meus dedos não obedeciam. Era como se minha própria mão se recusasse a fazer o movimento. Ao invés disso, contra minha vontade, toquei na notificação. Primeira entrega. Hambúrguer, como ela se lembra, menos endereço. Rua das Flores, 345. Apartamento 210. Cliente, Marina Santo. Tempo do entrega, 30 minutos. Embaixo havia detalhes que me fizeram engasgar. Cliente perdeu a avó há 2 anos. Hambúrguer deve ser idêntico ao que a avó fazia nas tardes de domingo. Memória de pagamento já selecionada. Primeiro dia de trabalho da cliente. Eu conhecia esse padrão. Era exatamente como havia começado comigo. Tentei me levantar da cadeira do café. Tentei simplesmente ir embora, mas meu corpo começou a se mover sozinho. Minhas pernas me levaram até a rua, meus pés seguiram uma rota que eu não conhecia, mas que minha mente agora sabia perfeitamente como percorrer. Era como se houvesse 2 de mim, o eu real gritando em desespero dentro da minha própria cabeça, e o eu entregador, que sabia exatamente o que fazer. Cheguei a um local que não deveria existir. Era uma cozinha industrial enorme, mas localizada num lugar que os jipes não conseguiam identificar. Apenas origem. Havia outros entregadores ali, todos com a mesma expressão vazia nos olhos, todos preparando pedidos impossíveis. Uma mulher se aproximou de mim. Ela usava um uniforme branco de cozinheira, mas havia algo profundamente errado com sua aparência. Era como se ela fosse feita de memórias sobrepostas, mudando sutilmente cada vez que eu piscava. Primeira entrega, perguntou, sua voz ecoando de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não quero fazer isso, consegui dizer, lutando contra o controle que tinham sobre mim. Ninguém quer no início, mas você vai descobrir que é mais fácil do que parece. Você já tem todas as informações na sua mente sobre como fazer o hambúrguer perfeito para Marina. As memórias da avó dela já foram transferidas para você. E era verdade. Eu podia sentir fragmentos de lembranças que não eram minhas flutuando na minha cabeça. Uma senhora idosa mexendo carne moída numa frigideira. O cheiro específico dos temperos que ela usava. O carinho com que preparava cada hambúrguer para a neta. Essas não são minhas memórias, sussurrei. São agora. Cada entrega que você fizer, você absorve parte das memórias envolvidas. É assim que conseguimos fazer entregas tão precisas. Você literalmente se torna parte da experiência que está entregando. Meu corpo se moveu até uma bancada e começou a preparar o hambúrguer. Minhas mãos sabiam exatamente o que fazer, como se eu tivesse feito aquela receita 1000 vezes. Eu sabia que quantidade exata de sal usar, como temperar a carne, qual o ponto ideal da fritura. Eram as mãos da avó de Marina se movendo através das minhas. Em 20 minutos o hambúrguer estava pronto, embalado numa sacola térmica idêntica à Anquila que eu havia recebido semanas atrás. Peguei as chaves de uma moto que estava estacionada do lado de fora e saí para fazer a entrega. Durante todo o trajeto, lutei contra o controle. Tentei parar a moto. Tentei jogar a comida fora.
Tentei fazer qualquer coisa para quebrar o ciclo. Mas ser anil tal era como ser passageiro do próprio corpo. Cheguei ao prédio de Marina exatamente 30 minutos depois que o pedido foi feito. Subi até o apartamento 210 e toquei a campainha. A porta se abriu e vi uma jovem de uns 25 anos, com os olhos vermelhos, de quem havia chorado recentemente. Quando ela me viu, percebi o mesmo olhar de desespero que eu deve ter tido quando recebi minha primeira entrega. Hambúrguer, como ela se lembra, ouvi minha voz dizer, com aquele delay estranho que eu havia notado nos outros entregadores. Marina pegou a sacola com as mãos tremendo e eu vi o exato momento em que ela sentiu o cheiro. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Como vocês sabem, ela sussurrou. Como sabem exatamente como minha avó fazia. Tentei responder, tentei avisá-la sobre o que estava acontecendo, mas minha boca não obedecia. Ao invés disso, senti um sorriso se formar no meu rosto. Nós sabemos por que nos importamos. Ouvi minha voz dizer: há outras coisas que você gostaria de experimentar novamente? Ela assentiu. E eu soube que acabava de ganhar outro cliente para o sistema. Quando voltei para a cozinha, a mulher de branco estava me esperando. Muito bem. Agora você entende como funciona. A cada entrega, você absorve mais memórias. Se torna melhor no trabalho. E a cada cliente que você consegue viciar, sua própria liberdade aumenta um pouco. Liberdade? Depois de 1000 entregas, você pode escolher continuar trabalhando aqui e manter todas as memórias que coletou, ou voltar para sua vida anterior e esquecer que tudo isso aconteceu. E meu cachorro? E as memórias que já perdi? Essas você nunca recupera. Esse é o preço de ter entrado no sistema. Mas pense pelo lado positivo. Você vai ter milhares de outras memórias para compensar. Memórias de vida inteiras de outras pessoas. Nos 3 meses seguintes, fiz 247 entregas. Cada uma absorvia um pouco mais da minha humanidade e me dava um fragmento da vida de outra pessoa. Entreguei primeiros beijos, últimas palavras de pessoas falecidas, animais de estimação perdidos, objetos de valor sentimental. A cada entrega me tornava menos eu e mais uma coleção de experiências alheias. Hoje, enquanto escrevo isso, acabei de voltar da entrega número 983, faltam apenas 17 para eu poder escolher minha liberdade. Mas aqui está o que a mulher de branco não me contou. Depois de tantas memórias de outras pessoas, eu já não sei mais quem eu era antes. Não sei se quero voltar para uma vida que não lembro mais direito ou ficar aqui, onde pelo menos sou útil. Rex ainda está comigo. Ele é a única coisa real que me sobrou da minha vida anterior. Às vezes olho para ele e me pergunto se ele realmente é meu cachorro ou apenas uma construção feita das memórias que eu tinha dele. Mas isso não importa mais. Hoje de manhã recebi uma mensagem no entregador de que me fez sorrir pela primeira vez em meses. Entrega special, você foi solicitado especificamente para entregar um cachorro para um cliente novo. Nome: você já sabe. Endereço: você já sabe. O cliente acabou de fazer seu primeiro pedido impossível. Olhei para Rex, que me olhava de volta com aqueles olhos inocentes. Parece que você tem um novo dono esperando o garoto. Murmurei, coçando atrás da orelha dele. O ciclo nunca para. Sempre há alguém novo baixando o aplicativo. Sempre há alguém desesperado o suficiente para trocar suas memórias mais preciosas por uma última chance de tocar no que perdeu. E eu sou apenas parte da engrenagem agora. Se você está ouvindo essa história, se ela te pareceu familiar, se você já sentiu aquela fome de recuperar algo que perdeu para sempre, cuidado com os aplicativos que aparecem sozinhos no seu celular. Principalmente se prometerem entregar qualquer coisa em 30 minutos. Porque uma vez que você aceita a primeira entrega, não há mais volta. E talvez em breve eu mesmo esteja tocando a sua campainha.